A paz do Senhor Jesus. Vamos junto estudar mais a palavra de Deus? Abra sua Bíblia comigo lá no Evangelho de João, capítulo 3. E eu te convido, se você ama a palavra de Deus, escreva aí no nosso canal da Igreja de Cristo Tempo de Salvação e compartilhe essas mensagens para que possamos juntos divulgar a mensagem do Senhor Jesus. E se você gostar, dê aquele joinha. Amém? Nos diz assim a soberana palavra do Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse foi de noite a ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus: em verdade eu te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu ter dito, importa que vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Jesus respondeu: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando das coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é essa: Jesus veio ao mundo e as pessoas amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não chega à luz a fim de serem vistas suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Olha que coisa linda que esse diálogo que Jesus teve aqui com Nicodemos. Ora, Nicodemos era um homem religioso, um homem entendido. E aqui nessa terra tem muitas pessoas entendidas. Mas aquele homem, quando teve um encontro com o Senhor Jesus, ele traz ali, como se diz, uma passagem dizendo: olha, Senhor, os sinais que o Senhor está fazendo aqui é de Deus, porque ninguém pode fazer isso se Deus não estiver com ele. E Jesus imediatamente diz para ele: Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver ou entrar no reino de Deus. Aquele homem fica chocado, pasmado, como se diz. E diz: mas como pode, Senhor? Eu velho, vou voltar ao ventre da minha mãe? Jesus: não, Nicodemos, você tem que nascer da água e do Espírito. Hoje, nesse mundo, muitas pessoas são religiosos, falam tanto de Deus. Mas eu quero te deixar uma pergunta para você. Adianta somente falar de Deus? Ou nós temos que examinar as Escrituras e andar de acordo com aquilo que Jesus propôs? O texto sagrado aqui é muito claro. Ele diz que ninguém subiu ao céu a não ser o que de lá desceu, que é o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Assim como Moisés levantou aquela serpente lá no deserto, assim também o Filho do Homem seria levantado. Ora, lá no deserto, aquele povo, quando pecou contra o Senhor envia no meio deles serpente venenosa. E ali, quando o povo clama a Moisés por causa da morte,
o Senhor manda Moisés fazer uma serpente de bronze e colocar numa haste. E seria assim, todo aquele que fosse picado pela cobra, olhasse para aquela serpente, era curado. E Jesus agora coloca ele agora também, assim como levantou a serpente, o Filho do Homem será levantado. Jesus foi levantado lá na cruz do Calvário. Aquilo ali não foi um espetáculo. É para mostrar que Ele é o nosso Salvador, Ele é o único que pode nos libertar, Ele é o único que pode nos conduzir à vida eterna. A partir do momento que nós reconhecemos que pecamos e confessamos nossos pecados, Ele nos perdoa. Tanto é que aqui está dizendo que Deus enviou Ele ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Está falando de pessoas nesse mundo, eu e você. Então Deus tem uma promessa para todos aqueles que creem em Jesus. Eu acredito em Jesus. Não é isso não. Você precisa de andar nos caminhos de Jesus, obedecer. Ele está dizendo aqui, se você pratica o que é mal, você nunca vai se achegar a Jesus, a pegar as Escrituras e examinar. Mas se você praticar o bem, você vem para Jesus, para que essas obras que você faz aqui seja manifesta diante de Deus. Meus amados, dá uma examinada na sua vida. Nós não podemos viver a vida aqui de qualquer maneira, achando que somos bons. Nicodemo era um homem aparentemente bom, mas Jesus diz para ele, você tem que nascer de novo. Você tem que ter mudança de vida, você precisa ser transformado. A nossa natureza aqui nessa terra, ela é muito pecaminosa. A nossa tendência é pender para as coisas do mundo, as coisas da carne. Mas nós precisamos de voltar mais para a palavra de Deus e saber que esse preço que o Senhor pagou lá na cruz do Calvário foi muito alto para nos libertar do pecado. Ele não veio para nos condenar, mas para salvar. Mas então por que as pessoas rejeitam o Senhor? Muitos dizem, eu tenho Deus, é verdade, todos têm Deus. Mas Deus não tem todos na mão dele. Somente aqueles que obedecem, somente aqueles que fazem a vontade do Senhor, esse sim, agora verdadeiramente anda com o Senhor. Já pensou nisso? Será que nós estamos ignorando a salvação que Deus nos deu gratuitamente? Essa salvação não vem pelas obras, mas é a graça de Deus, é algo que nós não merecemos e Jesus veio para nos salvar, veio para todos e Ele quer salvar todos que querem. Eu te convido a ter uma mudança de vida, a ter um novo nascimento na presença do Senhor. Examina as Escrituras e vê que amor é esse que Ele nos deu, trazendo o seu Filho aqui para ser crucificado numa cruz. Aquele povo lá no deserto, quando a serpente picava um, ele olhava para a cruz e sabia que ele tinha pecado contra Deus e era curado. Jesus hoje está nessa posição. Todo aquele que olhar para Jesus, crer nele, confessar os seus pecados, ele perdoa e ele não morre mais. A morte não é essa física simplesmente, mas está falando da morte espiritual. Jesus vai voltar nessa terra, meus amados, para buscar um povo. Ele não vem buscar toda a multidão, porque nem todos acreditam nele, nem todos querem servi-lo. Mas aqueles que verdadeiramente guardam a sua palavra. Não é você ser um religioso e se apegar a uma placa denominacional, não, de uma igreja. É para nós nos apegarmos à palavra. Há muitas igrejas que pregam o verdadeiro evangelho, procuram uma dessas e procuram observar os ensinamentos, não a tradição de homens nessa terra. O preço que Jesus pagou pela salvação da humanidade foi muito alto. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você crê em Jesus? Então ande nesse caminho. Mude de vida. Nicodemos, agora, ele viu que tinha que ter mudança de vida. Eu e você também temos que ter mudança de vida. Não basta apenas ser um religioso, todo dia fazer o devocional. Não. Nós temos uma estrada estreita e apertada que conduz à vida eterna.
Esqueça as coisas desse mundo e volte mais para Deus. O nosso tempo nessa terra aqui está se acabando. Jesus diz que a respeito daquele dia e hora ninguém sabe. Então toma cuidado. Deus está com a mão estendida para salvar. Ele não veio condenar ninguém, mas para salvar. E essa salvação é através do único Filho dele, Jesus Cristo, o qual foi levantado lá na cruz do Calvário, para que todos que viessem a ele, reconhecer que é pecador, sejam salvos. E agora anda segundo as palavras do Senhor Jesus. Ainda que nós passamos por luta, por adversidade aqui, mas temos um consolo, a vida eterna com Cristo Jesus. Vamos orar? Altíssimo e soberano Deus, diante do Senhor eu me encontro. Olha por cada um daqueles que o Senhor me deu para enviar as suas santas palavras. Pai, que essas palavras sejam penetrantes na mente e no coração. Ô Senhor, que haja mudança de vida nessa terra aqui, que venhamos nos arrepender dos nossos maus caminhos, do pecado contaminante dessa terra e reconhecer que nós precisamos da misericórdia do Senhor. A tua palavra diz que o Senhor amou tanto essas pessoas nesse mundo aqui que deu o único Filho para aqueles que acreditarem em Jesus Cristo, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Entra nesses corações, nesses lares, nessas famílias agora, para que haja mudança de vida, que haja arrependimento, que eles venham buscar nas Escrituras a verdade do Senhor. Ô papai querido, tem misericórdia de nós. Dá-nos força e sabedoria como nunca se houve. Pelo poder da tua palavra eu repreendo toda obra maligna, tudo que o inimigo tem tentado destruir nos corações, nas mentes, de afastar o povo à verdade do Senhor. Ô Jesus querido, derrama uma bênção especial sobre essa família que está me vendo agora, sobre essas pessoas. Que o Senhor derrama uma bênção especial no nome poderoso de Jesus. Amém? Lembra bem, Jesus diz, se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. E esse nascimento é mudança de vida, comportamento, andar agora na luz que é Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus te abençoe, você e sua família. Fica na paz do Senhor Jesus.